né, depois de um tempo, faz tempo que eu não venho nessa casa, né? Faz bastante tempo, né? Devido a problemas particulares, né? A vida, né? E hoje eu consigo retornar aqui na casa. A última vez que eu vim era o salão antigo, né? E sempre nos traz um pouco de saudade, né? Mas bacana ver a casa evoluindo também, né? A parte física, né? Andando também com a obra. Eu vi essa obra começar lá atrás, né? E fico muito feliz de estar aqui novamente hoje. Bem, a gente vai conversar sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele fala sobre as tentações, a questão de como resistir a uma tentação, né? E depois ele vai falar, o capítulo, o item 20 ao 23, e ele vai falar sobre também a graça por você ter recebido, ter conseguido resistir àquela tentação, né? Não dá para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema tão bacana, e eu acho que Kardec, né? Kardec é sempre brilhante, né? Mas em poucas vezes ele é tão sucinto. Geralmente ele desenvolve mais, tal. Nesse item ele é muito básico, né? Ele é muito claro, não traz assim, opções para grandes pensamentos, coisa muito simples. A gente primeiro precisa discutir o que é tentação, né? Kardec coloca, ou seja, no entendimento de Kardec, esse pensamento, essa passagem, essa palavra, tentação, naquele estudo que ele está fazendo ali, é a questão do mau pensamento. É o desejo ruim, né? Você ser tentado por um mau pensamento. E aí ele fala que só há dois caminhos. Não há três, não são quatro, são apenas dois. Ou a alma é fraca, né? A alma, para nós espíritas, é o espírito encarnado. Ele está falando do encarnado, a tentação de um encarnado. Ou a alma é fraca, ou o cara sofre a influência de um outro pensamento. Sofre um processo obsessivo. Só existem essas duas hipóteses. Aí ele deixa a primeira de lado e desenvolve a segunda. Onde ele fala o seguinte, olha, para você sofrer um processo obsessivo, é porque você tem que estar em sintonia com esse pensamento. Então a alma é fraca. Então, é fácil assim, bem fácil, acabou, podemos ir embora, está resolvido o problema. É só isso. A alma é fraca. Né? Certa vez, é um pouco do contrário do que Kardec está dizendo, né? Mas foi o entendimento errado que eu tive, mas certa vez eu estava viajando e ao longo da viagem, né, eu estava lendo. Eu gosto muito quando estou viajando, de ler durante a viagem. E eu estava lendo um livro do Herculano Pires, e aí, lá na edição que eu tinha, terminava a página com a seguinte frase: o Espiritismo é para almas fortes. Dava um ponto. Mas era só daquela página, né? O ponto da página. Mas eu tenho mania de ler, não sei se vocês têm esse hábito também, eu leio assim, aí eu paro, não continuo. Às vezes fosse um romance, mas quando não é livro assim, de romance, de estudo, eu paro, reflito sobre o que o cara está falando, às vezes faço alguma anotação, aí lá na frente eu vejo que aquela anotação não tem sentido nenhum pelo que o autor está falando, lá paro, anoto outra coisa, eu falo, meus livros aí, vocês vão ver, tem algumas anotações bem rabiscadas. Mas é uma mania, é um hábito. E aí eu parei, cheguei a fechar o livro, marquei a página, fechei o livro, fiquei refletindo, eu falei, caramba, eu estava começando no Espiritismo, estava começando a conhecer a doutrina espírita. Estava naquela fase que você é apresentado, fica maravilhado, vê tudo. Então eu estava devorando, estava lendo, assim, devorando livros. E eu me senti importante a beça. Eu me senti assim, falei, caramba, pô, isso sim que é uma religião bacana, né? Porque eu sou uma alma forte. Pô, não é para qualquer um mesmo, não. Porque não é para o meu primo. É um fraco. Eu não, eu sou uma alma forte. Eu sou espírita. Legal, né? Bacana. Não entendi por que ele falou isso não, autor, mas eu gostei. Uma frase que eu vou carregar comigo, né? Eu sou uma alma forte. Aí virei a página para continuar lendo. Abri o livro, virei a página também. Estava lá a explicação da alma forte. O Herculano Pires dizia que só uma alma forte para entender que o problema da sua dor era ele mesmo.
achei que não ficou tão bom assim, eu não gostei de ser tão alma forte. Eu não achei que ser alma forte era uma coisa muito legal. Não é tão bom assim ser alma forte. Aí já era para o primo, né? Aí eu falei, aí já é pro outro, já é eu não achei tão legal assim. Eu falei, não é legal isso. Estava muito fácil. Estava fácil demais, vai ser forte, estava fácil demais. Depois disso eu aprendi também, nunca mais caí nessas assim. Mais frase de final, o cara colocou de propósito, você virou a folha na edição, né? Ele fez edição, ele foi crescendo, os espaços parados para caber, ele vai te dar um susto mesmo, quando tu virasse a página, tu tomasse um susto. Tem alguns livros assim, libertação, né? Você vai estudar libertação, tem hora que a Margarida, ela tá no morre no manto, tu acha que virou a página, essa mulher vai morrer, né? Tu vai lendo assim, vira a página, ela não morre, vira a página, ela não morre, você acha que ela vai morrer, o autor prepara na edição para te dar essa emoção na leitura. E o Orlando Pires tem esse detalhe desse livro. E aí eu falei, caramba, uma forte, espiritismo é uma forte. Aí eu fiquei raciocinando sobre isso, pensando sobre isso, e comecei a perceber que, claro que o Orlando Pires estava com a razão, né? Porque o espírita, ele precisa ser uma alma forte para entender que a causa da sua dor está nele mesmo, e não em nenhum culto periférico. Que a salvação não vai estar também nele mesmo. Se a causa da dor é ele, a salvação também é ele. Né? Ele vai buscar a salvação nele mesmo. E não em cultos periféricos. Né? Ele vai encontrar a salvação através a hora que ele olhar para dentro de si, ou conhece a ti mesmo. Quando Kardec, nesse assunto, fala sobre a alma fraca, né? o cara ser enfraquecido, a inferioridade humana, né? A nossa dificuldade de perceber, e aí ele começa a mostrar que ele não desenvolve isso, que ele já desenvolveu isso no livro dos médios, ele já falou uma coisa no Evangelho também, na Gênesis ele vai falar um pouco mais, no livro dos Espíritos também ele deixa claro. A questão do processo obsessivo, ela é culpa do encarnado. Quando nós estamos falando de obsessão, de encarnado para desencarnado, que é mais ou menos o foco que Kardec dá na questão da tentação, né? Então, quando, tadinho, ele não consegue parar de beber, uma tentação. Mas também tem um obsessor que é um cachaceiro, o obsessor dele, né? O cara encosta nele e ele não consegue parar de beber. Esse obsessor dele é um bebum danado. Não, está tudo errado. Ele tem um obsessor, não estou dizendo que o obsessor dele não seja bebum, o cara deve ser. Mas o cara só está ligado a ele porque ele bebe. Se ele parar de beber, o cara vai procurar outro. Esse cara não serve mais. Ou o cara vai parar de beber junto, vai ficar curado também, vai deixar de ser alcoólatra. Vai procurar, vai falar, não, vou ficar nesse, eu gosto tanto dele. Mesmo ele parando de beber, eu também vou parar de beber porque eu gosto muito dele. É uma questão de outras simpatias, é outra história, né? Outro envolvimento. Mas se o envolvimento for só bebida, ele cura, o cara vai procurar o que fazer. Mas é mais fácil, né? Não. E é uma visão muito simples, né? Você botar a culpa do terceiro, colocar a culpa em outro. A gente faz isso muito fácil, né? A gente faz isso no nosso dia a dia, né? A gente culpa os outros com muita facilidade, né? E não enxerga a nossa própria dor, né? Aí é o argueiro e a trave no olho, né? Nós fazemos isso com muita facilidade, né? A gente se perdoa muito rápido, né? E não perdoa o vizinho, o coleguinha ali, você fala, não, se fosse comigo, que taco na vida dos outros, então a gente é fera para fazer isso, né? A pessoa vem falar uma coisa com você e fala, não, se fosse comigo eu fazia isso. Mentira, fazia nada. Então o problema é muito maior, não está fazendo, e até daquilo que você está falando para o outro fazer, mas é a vida do outro, não é a sua, né? Aí você fala, na sua vida também aconteceu uma coisa parecida e você não fez. Não, mas aí é diferente, porque eu... Aí você vai se justificar, você vai se perdoar, né? Você vai se auto-perdoar. Na questão da tentação, a mesma coisa. A pessoa começa a tadinho do fulano, ele sofre uma obsessão terrível, tadinho do fulano. Ele só sofre obsessão porque ele se afiniza com aquilo, ele gosta daquilo, ele permite aquilo. Aliás, uma coisa muito particular, né? Não é que esteja errado, é uma questão particular. Eu não gosto nem de ficar utilizando o termo de obsessor e obsediado, né? A vítima e algoz, porque isso é uma coisa temporária. É uma coisa de uma fotografia, né? É uma fotografia. O que é fotografia? É o registro de um momento. Vou tirar uma foto. Eu registro aquele momento. Eu tiro uma foto com você, assim, do cabisbaixo, foi lá, olha e fala, ela está triste. Por que ele estava triste? Não estava, ele estava só pensativo, mas é uma fotografia do momento. É o registro de momento. Então, quando eu falo que era obsessor e obsediado, eu estou fazendo um registro de momento, daquele momento. Porque se eu for olhar a vida como ela realmente é, ou seja, da criação
à imortalidade, eu vou começar a perceber que essa questão de obsessor e obsediado, essas funções, né, os caras vão trocando de lugar. Se alternam o tempo todo. É uma dinâmica muito grande. Né? E não basta estar encarnado ou desencarnado, porque às vezes o algoz é um encarnado. Muitas das vezes o algoz é um encarnado. Né? Muitas das vezes o algoz é um encarnado. Né? Tem muitas dessas confusões. Então a questão da tentação, do mal, de você estar experimentando essa tentação, né? Essa atração pelo pensamento ruim, pelo pensamento mal, né? Veja bem que tentação ainda não é obsessão instalada, né? É só a pressão espiritual. Isso vem, de certa forma, a instalação desse processo vem da nossa inferioridade. Eu botei a palavra instalação para poder a gente ter um escape aí, né? Porque eu posso sofrer uma pressão espiritual, mas não deixar ela ser instalada. Eu não tenho como evitar pressão espiritual. Eu não tenho como evitar sofrer pressão espiritual, ainda mais quando eu encarnado. Chico Xavier, moralmente, eu já era um cara no finalzinho, já melhorzinho do que a maioria de nós. Mas sofrer pressão espiritual. Pressão espiritual não tem como evitar. O que eu tenho como evitar é o processo obsessivo. Né? É cair na tentação. Isso eu tenho convidado, isso eu seguro. Agora, a pressão espiritual não tem como. Eu brinco, às vezes eu falo, né? Eu falo o seguinte, eu falo, poxa, você está num trabalho do bem, está trabalhando aqui na casa espírita, trabalhando bem, não é isso? Se você não sofre pressão espiritual, tem alguma coisa errada com esse trabalho que você está fazendo. Não tem ninguém satisfeito no plano espiritual contigo, está todo mundo feliz, está todo mundo, que bom que ele está lá, trabalhando na sopa, na cesta. Não tem ninguém satisfeito, não tem um espírito que fala, olha esse cara, né? Tem ninguém satisfeito. Então, a pressão espiritual ela tem que existir, é até legal, porque tu tem termos que tu está fazendo a coisa certa. E eu não estou ficando ruim para nada, porque eu estou trabalhando bem, que bom, senão eu estou incomodando alguém, ótimo, show de bola, bacana. Eu não posso deixar esse incômodo me perturbar de forma que eu não enlouqueça. Né? Ou então que eu não chegue à loucura, mas que eu caia nas mãos, ceda a essas tentações, né? Que eu caia nessas redes, né? Isso que é o perigoso, tem que estar sempre antenado com a vida, né? E a gente não pode usar a música popular para conduzir a nossa vida. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar para te levar para um lugar ruim. Né? Sempre vai te levar para um lugar complicado. Você é o condutor da sua jornada. Você é o condutor da sua própria vida. E você tem que estar ligado com isso, né? E os processos obsessivos, eles se instalam de forma sutil, né? Ele vem muito mascarado e às vezes você não consegue perceber, você não consegue enxergar o que está acontecendo e as coisas estão ao seu lado, você às vezes tem conhecimento, você não consegue perceber, né? Você está experimentando uma situação com alguém muito próximo e você não consegue enxergar isso porque é muito sutil. Então você tem que estar muito ligado nessas questões, né? E a questão da tentação, é uma questão da questão pessoal, você começou a sentir uma atração por algo que não é legal, abre teu olho. Abre teu olho, tem alguma coisa acontecendo de errado. Na hora. Mas eu no passado eu gostava disso. Tá, mas era no passado, né? Agora tu não gosta mais, né? Então isso foi no teu passado. Agora você tem uma base de conhecimentos que diz para você que não é legal isso. E você vem vencendo isso. O que está acontecendo? Você está cedendo de novo. Um prazer que era um prazer do passado. Não muito legal, não muito saudável. Tem uma coisa muito errada acontecendo aí. Então você tem que começar a entender que você precisa de ajuda. Porque primeiro tentar se salvar, né? Você tem que tentar sair da situação. Se não conseguir, procura ajuda. Né? Uma casa espírita, um tratamento de obsessão. Você tem que tentar procurar ajuda. Né? Eu entendo que esse é o primeiro grande passo. É perceber. E você só vai perceber se você estiver ligado na condução da sua jornada. Se você estiver utilizando a sua caminhada, não deixa a vida me levar, você não vai perceber. Você vai viver, eu vou viver um dia após o outro. Está errado. Tem que ter projetos, tem que ter planos, você tem que saber. Aí você faz um projeto, começa a ver que as coisas não conseguem chegar lá. Né? Por quê? Não chega lá por quê? Não chega porque eu estou me sentindo atraído por outras coisas e deixo de fazer o que eu tinha que fazer. E aí eu não consigo chegar no projeto determinado. Então essa minha atração por outras coisas está me tirando de um foco de uma coisa legal. Então essas atrações é uma tentação. É uma coisa me tentando e eu estou sucumbindo. Né? São questões bobas, às vezes. Quer ver? Eu tenho uma reunião para assistir lá na casa espírita.
Mas hoje a novela tá legal pra caramba, olha a tentação aí. Estou nem criticando, nem achando que a novela seja tão ruim. Não, tudo bem, você pode assistir como uma obra de ficção, como uma distração, como um lazer, tudo bem. Cada um faz suas escolhas, né? Mas, para a gente não cair nesse estereótipo da novela, mas eu estou lendo um livro tão bom. Vamos tirar a novela, a novela fica muito clichê. Não, eu estou lendo um livro tão bom. Pô, mas você não tem que ir na reunião hoje na casa espírita? Não, mas meu livro é espírita. Começou a se justificar. O problema não é o livro, não está errado, ler o livro? Não, o problema não está nada errado ler o livro. O problema é a tentação de você deixar de fazer o trabalho que você vinha fazendo continuadamente. Agora o cara está te tentando para você ler um livro espírita. Amanhã a tentação vai ser outra. E você vai sucumbindo, você vai cedendo, você vai saindo daquela sua rotina. Você não faz parte do trabalho, você não tem que ir lá na casa, as pessoas não estão lhe aguardando, esperando, você lê o livro depois. Aquele horário você está programado para fazer outra coisa. Esse é um pensamento. Isso é uma coisa sutil, ninguém acha que isso é uma tentação, acha que não é por mal, não vou fazer o mal, eu vou ficar em casa lendo meu livro, fazendo mal a ninguém. Não, só você mesmo, fica tranquilo. Na verdade, a gente faz mal a nós mesmos sempre. Olha, não faço mal a ninguém. Ainda bem, já faz mal você aberto, não vai fazer os outros aí. O problema vai ser um pouquinho maior, é melhor fazer só você, então, assume os seus problemas. Então, essa questão da tentação, a questão que Kardec coloca de você buscar curar um processo obsessivo, ou não deixar esse processo obsessivo se instalar, ele é extremamente preocupante para o mundo moderno, né? Porque nós vivemos em tentação o tempo todo. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa da minha família, uma prima minha, a gente conversando sobre a questão da novela, porque a nossa novela está muito fresca na minha cabeça. E aí ela foi falando de novela, não sei o quê, que a Fonfon disse, sei lá, eu não sei, eu não vejo novela. Aí ela disse, você não vê novela? Tinha que ver. Está no meu contrato do Ricardo, que assistir a novela da Fonfon. Eu não vejo, sentia assim meio intimidado, não vejo. Aí eu olhei para minha esposa e falou, isso é um absurdo. Ela, eu também não vejo. Aí ela olhou para o meu filho e falou, eu não sei nem o que você está falando, tia. 39 anos, ele espertinho e falou, tia, eu não sei nem o que está falando. Foi saindo do quarto. Ele ficou com medo de sobrar para ele também. Aí ela disse, vocês fazem o quê? Eu falei, olha, eu te assisto televisão, assisto o canal, não gosto de ver novela. A tia novela da Record, da Record também não, né? Aí que não vai dar para mim, está mais difícil. Também não, essa também eu não gosto, é uma obra de ficção que eu não curto ver. Eu vejo ver seriado, eu gosto de ver alguns seriados, eu acompanho um seriado, eu só não dou mais, sou besteira, mas eu vejo, às vezes eu vejo. Mas eu não acompanho fixamente ali e tal. Se eu perder o episódio, eu vejo o outro, procuro lá, depois eu vejo e tal, se eu quiser ver a sequência, mas você pode ter que estar vendo 8 novelas lá parado para ver a novela, comentar a novela. Não dá, para mim não funciona, eu não vejo. Mas o que tem, conta a questão da novela. O que é tão importante que você queria falar comigo, né? Agora conta. Ela me contou a história, que não sei o que, a mulher que não sei o que, você foi pensar, ela é traficante, que você está falando. Não, mas ela é uma heroína, você não pode, é uma coisa errada. Se ela é traficante, ela não pode ser heroína. Não, então é uma coisa errada essa história. Você não está entendendo, a história não é bem essa. Né? Tem alguma coisa errada nisso aí, porque tem alguma visão errada nessa história. Ou seja, vai tentando a pessoa, vai sendo tentada e vai sucumbindo a essa tentação e vai começar a acreditar em questões que são colocadas, em imagens que são produzidas. E o cara está ali, é uma tentação, o cara vai sucumbindo. Isso é eu falei, pode ser um livro ruim, pode ser um seriado ruim, uma série ruim. Né? Eu adoro séries históricas, gosto muito de séries históricas, gosto muito. Eu fui assistir uma série histórica e o meu filho quis assistir comigo. Eu não vejo nada demais, eu vou explicando para ele algumas coisas, ainda mais na época medieval, e os filhos nunca gostam de tocar em assuntos de mediunidade, né? Eles usam com bruxaria, né? Aí eu vou explicando os fenômenos mediúnicos para ele, é legal, a gente vai batendo papo e tal, é um momento pai e filho bacana. Mas a série tinha uns problemas, tinha umas cenas mais pesadas, mais violentas, negócio de espada, era uma série mais sanguinolenta, um negócio muito mais pesado, tal. Eu o controle, não troquei. Não vai ter mais, acabou, não tem o que ver. Ele falou, pô, mas pai, estava maneiro. Eu falei, não estava maneiro.
tem nada de maneiro ali. Ali é uma coisa violenta gratuita, não tem necessidade de a gente ver as batalhas tão reais assim. A gente sabe que existe uma batalha aqui lá, o cara fala, não precisa a gente ver o cara sendo decapitado, o sangue pulando em câmera lenta, pô, tá vendo plasma do cara, não precisa, tá demais, não precisa. Vamos ver outra coisa, vamos ver outra série, a gente vai achar outra coisa para te ver. Então, a gente vai continuar fazendo o medo dele e deixar de fazer o programa junto, né? A gente vai ver outra coisa, nem que seja para ver Zorro, mas a gente vai ver. Não tem problema nenhum, a gente vai fazer uma... Ou seja, a série era boa dessa. Digo para vocês que aquelas cenas do cara era muito bacana, era uma emoção, mas é uma tentação. Então, para que eu vou ficar assistindo aquilo, né? Quem é que está do meu lado assistindo aquilo? Qual é a ambiência espiritual? Os caras que estão ligados àquilo ali, que gostam daquilo ali. Eu tenho que entender esse movimento da vida. Por isso que eu falo que quem controla a minha vida sou eu mesmo. Ah, é só um filme. Mas os caras estão do lado. Também estão vendo os filmes. Mesmo filme que eu estou vendo. Eu já não tenho pensamento puro 24 horas por dia. Eu não consigo. Eu sou um cara complicado, sou uma pessoa complicada. Não consigo me manter puro 24 horas por dia. Né? Então, queria decepcionar ninguém aqui, mas eu sou perfeito. Eu não consigo. Eu não sei se vocês conseguem, eu não consigo. Né? Eu não consigo me manter 100% com pensamentos bons o dia todo. Então, de uma hora ou outra, eu me associo com mentes que têm pensamentos ruins também. Ainda vou dar mais chance para o azar aí, para a situação, para a vida, vou dar essa condição para esses caras? Não, aí já é bobagem, é burrice mesmo. Você tem que ter o entendimento que nós temos, faz com que a gente escape dessas armadilhas, né? Nós temos que tomar esses cuidados. E as tentações estão o dia inteiro. É desafio todo, né? E o dia todo. As tentações são assim, as coisas mais incríveis. Deixa eu ver uma tentação bacana, né? Metrô, de manhã cedo. O metrô de manhã cedo é a tentação do problema. É para você já amanhecer o dia estressado. É uma tentação para você já sair, já chegar no trabalho mal-humorado. Né? Você não entra no metrô, você é jogado no metrô, né? O guarda te empurra, te ajeita e tu entra no metrô todo torto, fica lá todo torto no metrô e tá lá. Você não quer pegar quem está lotado para poder estar assim mesmo. Não tem como você dizer não. Se você não falar não, o cara te atropela. Você vai. O negócio, eu tenho uma técnica, você dá uma relaxada e deixa a turma te levar. Graças a Deus não abre as duas portas, você sai do outro lado. Aí tu bate e vai ficando, né? Aí, essa questão do metrô é uma tentação para de manhã cedo você já se estressar. Aí, tem gente que eu fico olhando assim, as pessoas estão extremamente irritadas. Eu não estou irritado, eu sei que é cheio ali e tal, eu vou ali mesmo, tudo bem, eu não estou irritado, eu estou entendendo que é assim e acabou. Uma vez eu conversei com uma pessoa, né, e aí ela falou assim, porque isso é absurdo, o governo tinha que botar mais trem, a privatização, blá 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 blá. Eu falei, só para perfeitamente com a razão, com tudo que a senhora falou, mas por que a senhora não pegou mais cedo? A senhora já sabe que todo dia é assim, cheio. Estressando toda, vai mais cedo. Eu acho ruim, mas já aceito. Eu acho ruim. Se eu tivesse a oportunidade de mudar, se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou falar, mas isso é ruim, vou dar a minha opinião, mas eu ficar estressado, eu já sei que é assim, que é um negócio que é uma tentação de você explodir. Você vai explodir todo dia. Não tem sentido, né? Aí vem aquele negócio que a Joana de Ângeles fala, vocês estão estudando a série psicológica da Joana, se não me engano é no Ser Consciente que ela fala isso, ou seja, vamos integrar o Ser Consciente. E ela fala que nós temos que agir mais e reagir menos. Ela fala isso, que nós chegamos numa idade, já na humanidade, que infelizmente nós reagimos muito e agimos pouco. E devia ser o contrário, nós devíamos estar agindo muito e reagindo pouco. No caso do metrô, por exemplo, é mais ou menos um exemplo do dia a dia. Você está no metrô cheio, o cara vai e pisa no teu pé. O que é agir? Agir é você chegar para o cara que está pisando no seu pé e falar, bom dia, amigo, tudo bem? O pé que está embaixo do seu pé é o meu pé. Não dá para você, por favor, tirar o pé de cima do meu pé? Eu sei que está apertado, está difícil, mas pô, daqui até lá embaixo você pisando no meu pé, não dá. Eu sei que você não fez de propósito, mas dá para dar um jeitinho, pô. Levanta por ele, eu vou puxar o pé e tal. Isso é agir. Você vai ficar sentindo dor, né? A viagem toda, porque o cara pisou no teu pé. Você educadamente, não tem que brigar com ninguém, xingar ninguém, até porque o negócio está cheio, podia ser você que estivesse pisando no pé de alguém e não estivesse reparando. Você não pode partir do princípio que o cara tem problemas com você. Mas a gente conhece pisando no meu pé porque é maldade, então,
Né? O cara acordou de manhã, hoje eu preciso no pé de uns três, tá? Tem um gordinho lá, vou pisar no pé daquele gordinho. Se tem algum gordinho lá, vou massacrar o dedo do gordinho. Né? É errado. Né? Não posso acreditar, mas nessa hipótese. Essa não é uma hipótese viável. Né? É tentadora, mas não é viável. Esse aí gosta de pegar metrô lotado. Então. É tentador. Mas eu não posso pensar. Aí o que eu faço? Como eu não tenho coragem de agir, de fazer o correto, eu aguardo um momento na surdina para reagir. O cara está dizendo meu pé, não falo nada, fico só com o pensamento ruim para o cara, pô, safado, não está percebendo que está macio embaixo? Está olhando para caramba, mas deixa ele comer. O metrô cheio, ainda com o metrô daquela, não tem uma freada desse, que dá, o metrô dá uma ajeitada na galera. Nessa dá uma ajeitada na galera, o que você faz? Você joga o corpo em cima do cara. Eu então jogo ele no outro vagão, se quiser. Na volta, se eu jogar o corpo, eu causo um acidente, fácil. Então o cara do outro, fora do, tiro ele do metrô, joga ele fora do metrô. Se eu deixar o meu corpo, o cara, coitado, ele vai ter problemas. Né? E se reagir, com aquela cara de... Aí, arrebentou, o que tu fez? Tu fez errado. Você tomou uma atitude errada. Você sucumbiu a uma tentação. Uma coisa ruim, um pensamento mau. Você foi lá e reagiu em vez de você agir. Você podia ter feito uma ação correta. Você não é obrigado a viajar com alguém pisando no seu pé. Mas você tinha que fazer o certo e não fazer o errado. E a gente faz as opções que a gente acha que é mais fácil. Geralmente a gente ri, né? A gente fala, quando eu comecei a falar do rio, olha, o seu pé que tem embaixo do seu pé, o meu pé, eu poderia tirar e falar, dentro do rio, cara bobo, você é bobo. Cara, é bobice isso, mas isso é o certo. Pode ser bobice, mas é o certo. Bacana é jogar o corpo na cara, né? Sou vitório, sou macho, fiquei muito mais macho que eu fiz isso, é besteira. Isso é uma coisa primitiva, isso é um pensamento primitivo. A tentação te leva para sentimentos primitivos. É um pensamento do mal. Pode ter certeza que tinha alguém do seu lado lá, dá uma barrigada nesse cara. Cada um usa a arma que tem. Dá uma barrigada nele, então acabou, arrebenta com ele. Então, isso aí. Tentação, e você vai sucumbir à tentação. Kardec, no mesmo livro do Evangelho, lá no capítulo 12, ele fala sobre perdoar o inimigo. Né? Ele fala que nós precisamos perdoar o nosso inimigo. O primeiro passo para você vencer uma tentação, para você vencer a dor, vencer um processo obsessivo, é compreender. Entender o que está acontecendo. E o segundo grande passo é ter o perdão como uma máxima de vida. Se você é uma pessoa que guarda rancor, guarda mágoa, vai ser mais difícil você se liberar de um pensamento mau. Porque você já acumula muita vibração ruim em você. Você já guarda muita dor, né? Muita mágoa, você não esquece, não perdoa. Jesus apresentou para a gente uma proposta evolutiva de perdão. Né? Qual é a proposta do Cristo para evoluir? Ama Deus Pai acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Verdade, verdade vos digo que aí se encontra todas as leis e todos os profetas. Fez um resumo da ópera. Ama Deus Pai e ao próximo com a ti mesmo para ficar numa boa. Se tu conseguir fazer isso, vai ficar legal. O conceito de próximo é um conceito bem amplo, é toda a humanidade. É o próximo. Ama todo mundo, sem discriminação. Ama, de forma igual. Essa é a proposta do Cristo. E aí, como ele sabia que ia ser meio complicado a gente exercitar esse amor pleno, ele apresenta uma ferramenta. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque a ferramenta do perdão vai fazer eu construir um exercício do amor, já que eu não consigo amar a